Fala pessoal, tudo bem aí na medida do possível, né? Bom, eu vou trazer esse assunto aqui que eu tenho falado diversas vezes aqui com vocês de Covid, né? Sempre, querendo ou não, tem que abordar um pouco da parte de saúde, né? E um pouco da parte de estatística também, apesar de nosso foco aqui nesse canal especificamente ser a parte econômica, né? E de investimentos e de negócio, etc. Mas isso aqui como afeta, né, o bem comum, e eu tô vendo muita confusão, e por ser das duas áreas ao mesmo tempo, né, sou da área da saúde, por ser médico, trabalhar com hospitais, e também da área econômica, né, por ter esse canal aqui, por ser empresário há muitos anos, investidor há muitos anos, enfim. E ser também ter formação de MBA em gestão, em economia e outras coisas assim também, né. Então, é para ajudar vocês em algumas coisas que eu tô vendo que está sendo muito confundida, tá? Então, toda vez que a gente fala de Covid, dessa crise, é bom deixar clara a data, né? Porque tudo muda todo dia. Então, nós estamos fazendo essa aula, esse vídeo aqui para vocês no canal aí no dia 13 de maio, 13/5, tá? Então, um problema que eu tenho visto muito sério é a falta de padrão na contagem de mortes, que muda muito de um país para o outro, tá? Então, o que acontece aqui, para vocês verem a confusão que está acontecendo quando você compara dados, né? Então, cada país tem o seu método de contabilizar mortes por Covid. Não estou falando de infecção, de suspeito, etc. Estou falando de morte, tá? Como que funciona na maior parte dos países, que é onde está marcado aqui, né? Contabiliza os falecidos que testaram positivo para o coronavírus, ou seja, a pessoa morreu, né? E antes da morte dela, ela testou positivo, ou na hora que foi fazer a necrópsia, né? Fez ali o teste também, e testou positivo de alguma forma ali e conseguiu pegar que estava positivo, né? Caso contrário, foi só como suspeito, não considera morte por Covid, certo? Agora, olha como é que muda de um país para o outro. Isso, cada país é de um jeito, né? Mas estou dando alguns exemplos aqui para vocês verem. Aqui na Espanha, como é que funciona? Eles contam de maneira regular como morte, né? Apenas as mortes por coronavírus ocorridas em hospitais, certo? Então, se foi uma morte, a pessoa testou positivo para coronavírus e morreu, mas não passou por hospital, ele não é considerado como morte por coronavírus, ele morreu por outro motivo, né? Por mais que às vezes foi ou não foi coronavírus, né? Então foi a forma que eles fizeram lá de se organizar e acharam que era mais relevante assim, né? Já na Itália, como é que funciona? Lá eles contam aqueles que testaram positivo para coronavírus, independente da causa principal do óbito ter sido Covid ou não. Então vamos supor que a pessoa infartou, ou teve um AVC, ou teve um acidente, né, mas ele tinha testado coronavírus, ou testou coronavírus na necrópsia, ali, logo em seguida, né, deu tempo de fazer isso. Então ele é considerado morte por coronavírus, nesse caso na Itália, né, não na Espanha. Na Espanha já não é a mesma coisa, né? Então a gente tem um número de mortes talvez maior na Itália por coronavírus devido a esse fato, né? Agora na França, só que a França tem um detalhe, até o dia 2/4, 2 de abril do mês passado, ele era de um jeito, aí o pessoal da saúde de lá, eu não sei se é ministério, o que é que fala lá, mudou do dia 2/4 para frente, né? Então como que era até o dia 2/4? Era igual na Itália, né? Só que em hospitais exclusivamente. Então como é que funcionava? Qualquer pessoa que faleceu exclusivamente num hospital, né, igual o caso da Espanha, só que testou positivo para coronavírus, independente se ele teve um infarto, se ele teve um AVC, se ele teve um choque séptico por alguma infecção, outra infecção, alguma coisa assim, né? Então é meio que uma soma da Itália com a Espanha, misturando as duas coisas, né? Já na França, agora depois de 2/4, eles passaram a incluir também mortes em casas de idosos, tá? Então, como que funciona hoje na Espanha? Independente da causa da morte, se foi infarto, se foi AVC, seja lá o que for, e a pessoa testou positivo para coronavírus em algum momento, se ele estiver em um hospital ou numa casa de idosos, ele é considerado morte por coronavírus. Caso contrário, não necessariamente, tá? Agora, um outro exemplo também mais estranho ainda, né? Que a gente vai ver por que é tão estranho até em alguns gráficos daqui a pouco. Na Bélgica, que é onde hoje tem considerada a maior taxa de mortalidade do mundo, apesar de não ser o caso, na verdade, a gente vai entender por que lá tem a maior taxa de mortalidade do mundo, eles contam todas as mortes confirmadas ou suspeitas, independente de teste. Ou seja, a pessoa teve sintomas de Covid que são extremamente inespecíficos, né? Falta de ar, febre, dor de cabeça, enfim, considerou ela suspeita, ou teve contato com alguém próximo também, né? Isso tudo ajuda também a
a ter a suspeita, só que antigamente no início da pandemia, a gente tinha que listar uma pessoa que teve contato com alguém que era suspeito mesmo, ou veio de algum lugar que tinha Covid, né? Hoje em dia praticamente todo mundo teve contato com alguém suspeito, então os sintomas são muito inespecíficos e praticamente todo mundo já teve contato com alguém suspeito, né? Então, por isso que lá é a maior taxa de mortalidade do mundo, né? Porque qualquer pessoa, não precisa de teste confirmado ou não, que era suspeito, né, que é totalmente inespecífico, é considerado morte por Covid, né? Então a gente vai falar um pouco disso aqui, se isso é bom, se isso é ruim, né? O ponto positivo e negativo disso tudo. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses dois gráficos que eu peguei aqui, que foi do início da pandemia ali, de 2020 até o dia 9 de maio, né, há 4 dias atrás, né, do dia que eu estou fazendo esse vídeo aqui, nesse primeiro gráfico de cima, ele considera o total de mortes por país, números absolutos, né? Isso já é uma outra coisa, uma forma de comparar, né? E no gráfico de baixo ele considera percentual, então não é números absolutos, é o total de morte por milhão de pessoas. Então é óbvio que no gráfico de cima um país que tem uma população maior vai ter uma taxa maior, né? E não é taxa, na verdade, vai ter um número absoluto, né? E no gráfico de baixo é mais a taxa de mortalidade mesmo, independente do tamanho da população naquele país. Aí nesse caso do de baixo, já influencia mais essa questão que a gente viu no slide anterior, que é a forma que aquele país contabiliza mortes ou não por Covid, né? Só para vocês terem uma ideia, eu não sei que tamanho que vai aparecer para vocês no vídeo, se você consegue enxergar bem ou não. Eu coloquei aqui uma setinha preta nos Estados Unidos, uma setinha verde no Brasil e uma setinha vermelha na Bélgica, que é aquele caso que tem a maior taxa de mortalidade do mundo. Então repara que em números absolutos, óbvio que a Bélgica é um país muito menor do que os Estados Unidos, ele está bem aqui embaixo nesse gráfico de cima, e lá em cima, no topo disparado, né, quando a gente olha a taxa de mortalidade, por conta daquela questão que a gente falou no gráfico anterior. Já os Estados Unidos, quando a gente olha números absolutos, óbvio que por ter uma população muito grande, né, ele está aqui em cima, mas assim, também não é desculpa, porque se você for comparar com a China, aqui ele deveria ter menos, e ele tem muito mais já hoje em dia, né. Isso é um pouco, assim, discutido, até porque o motivo da China ter muito pouca morte por Covid, em relação ao tamanho da população, né, principalmente, são por conta da cultura lá, do regime de governo totalitário, são coisas que não seriam aceitáveis e consideradas éticas, né, em países ocidentais como o nosso, né? Então a gente fica nesse ponto, até que ponto isso é bom ou isso é ruim, né? E o Brasil está aqui, ó. Hoje a gente tem uma taxa de mortalidade pequena, se a gente for olhar aqui embaixo no gráfico de baixo, ou seja, a gente pode falar, pô, o Brasil está controlando bem, mas nós temos dois problemas aqui. Primeiro, repara que ela é pequena, mas a curvatura dela está indo mais para cima, ela está exponencial assim, diferente dos outros países que fizeram assim, né? Óbvio que é também pelo momento, né, de estar chegando aqui, e também a gente testa muito menos que a maioria dos países desenvolvidos, né? Então não dá para saber muito bem isso daqui, tá? Por mais que, assim, nas mortes a gente testa até mais, né, do que suspeitos, porque a gente testa só casos graves hoje em dia. E casos internados em hospital ou profissionais de saúde, né? Mas enfim, tá aqui mais ou menos, e aqui mais ou menos no meio aqui, quando a gente olha números absolutos, óbvio, o Brasil tem uma população grande também, né? Então, alguns pontos importantes, né? A testagem influencia, foi o que eu falei do caso do Brasil aqui agora? Sim, só que mais em números de infectados, como eu falei agora, do que em mortalidade. Né? Em um vídeo anterior, se vocês olharem aí no YouTube ou no IGTV, onde vocês estiverem, vocês vão ver que estima-se hoje que mais ou menos é o seguinte, o número de infectados é mais ou menos 10 a 15 vezes maior do que isso tem em números que realmente foram testados, né? Ou seja, 1.500%, e o número de mortes estima-se que é mais ou menos 60% maior do que o que se tem registrado, então seria mais ou menos 1,6 vezes maior, então já dá uma diferença muito maior, óbvio, né, em suspeitos do que infectados. Então aqueles gráficos que a gente olhou anteriormente, é de mortes e não de suspeitos, tá? Então o Brasil provavelmente está mais do que aquilo ali, mas não é tanto assim como se fosse de suspeitos também não, né? Quando a gente olha também a questão de números absolutos versus percentuais, né, que é por milhão de habitantes, como a gente comentou aqui, a comparação de números absolutos em si é uma informação que tem pouca utilidade prática do ponto de vista de gestão. Tem um efeito humano, óbvio, que grave, né, que a gente fica preocupado e sentido, principalmente eu que estou vendo de perto várias coisas graves, né? Como eu já falei para vocês aqui algumas vezes, até minha mãe está internada na UTI com Covid, né? Está evoluindo bem, graças a Deus, mas é um caso muito grave o dela, né? Isso é muito variável, muda muito de pessoa para pessoa. Tem um amigo, o seu Valdemar, né? Jovem, que foi internado também, enfim, estou vendo vários casos graves também, né?
E aí o que acontece aqui? A gente vê muitos jornais reportando que o número de mortes no Brasil ultrapassou a Bélgica, né? Falando, o número de mortes no Brasil ultrapassou da Bélgica, sendo que a taxa de mortalidade lá é muito maior. Mas como assim? Você está comparando duas coisas que não tem nada a ver. Né? Uma coisa é o número de mortes, outra coisa é a taxa de mortalidade. Né? Taxa de mortalidade é por milhão de habitantes. Número de mortes é número absoluto. Né? Então a população está confundindo muito essas coisas. Né? E lá tem uma população muito menor. Né? Só que lógico lá, né, também como a gente falou, a taxa de mortalidade lá também, pelo modelo de contagem deles, é superestimada. Ou seja, uma zona completa, o jeito que está sendo conduzido tudo isso aqui no mundo inteiro, né, não só no Brasil. Uma discussão que ainda está sem resposta é o seguinte, nós temos duas perguntas aqui sem respostas, quando a gente tem a capacidade, quando a gente não tem a capacidade de testar todo mundo, como é o caso do Brasil, que a gente tem pouco teste, o mais certo a fazer é contabilizar mortes que têm Covid como causa provável ou não, né? Se não tiver confirmado que foi Covid, só está Covid como causa provável, suspeita, contabiliza isso como morte ou não, a gente não sabe muito bem. E outra coisa também é essa questão da Bélgica, se vale a pena fazer igual a Bélgica ou não. Qual que é a opinião deles lá? Eles preferem superestimar do que subestimar, porque eles acreditam que eles contabilizam tudo lá, né? Eles acreditam que ser uma forma melhor e mais imediata de tomar certas atitudes, né? Esse é o argumento lá. Só que questiona-se o seguinte, será que isso pode causar mais pânico e medidas desnecessárias, né, econômicas, gerando mais desemprego, mais quarentena em momentos que não deveria, enfim, causando problemas de saúde econômicos também, né? E outro ponto lá é que cerca de todos que morrem em casas de repouso, que dá mais ou menos 100 pessoas por dia, estão sendo incluídos nessa estatística, né, de morte por Covid lá. Então basta ter sintomas inespecíficos e se você estiver em casa de idoso também e morreu por qualquer coisa, é Covid. Então assim, superestima demais, a gente não sabe muito bem se isso é o certo ou o errado, tá? E aí por último eu queria trazer duas conclusões óbvias, né? Na minha opinião, queria ouvir inclusive a opinião de vocês, é o seguinte, essas comparações são muito fracas em sua maioria, muitas vezes compara números absolutos com taxas de mortalidade que são diferentes, comparam uma taxa de um país com a do outro que usam modelos de contagem diferentes, né? Então totalmente fraca. E essa zona toda, essa falta de coordenação mundial, que é a segunda conclusão na minha opinião, mostra uma extrema falta de coordenação por órgãos responsáveis como a OMS, né? E entre líderes de países de uma falta de capacidade entre conversarem entre si e organizar um método todo, né, para a gente ter isso mais organizado, né? Então, essas foram as informações que eu queria trazer para vocês, tá? Então, muito obrigado por você ter assistido, compartilha com os amigos aí e nos ajude a informar a população nesses tempos muito turbulentos e de muitas informações desencontradas, né? Dá sua opinião aí nos comentários também, segue o nosso canal onde você estiver aí, no YouTube, no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, né? E um recadinho final, save the date, né? Salva essa data aí de 3 de junho, que nós vamos ter um desafio anticrise de 7 dias, que vão ser 7 dias de lives gratuitas e online, com desafios práticos, né? Para você aprender a usar a crise a seu favor nos negócios, que a gente sabe que fala-se muito nisso, mas como colocar em prática, a maioria não fala, ou porque não sabe, ou porque está escondendo o jogo, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Então é isso, um abraço, vejo vocês aqui no canal.